do Parlamento Paulista. Mas eu queria destacar, Julie, os deputados, como a gente sabe, têm feito várias propostas para ajudar a população em diversos segmentos aí, para atravessar esse momento de pandemia da melhor maneira possível. Eu queria destacar um projeto que foi apresentado recentemente pela deputada Márcia Lia, que suspende o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em despejos, desocupações e remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. Essa questão da relação entre o locatário e o locador tem sido uma questão muito delicada desde o início da pandemia. Então, muitas pessoas que conseguiam pagar os seus aluguéis de uma maneira regular, né, religiosamente, já não conseguem mais por conta de todas as consequências que a pandemia trouxe. E esse projeto resguarda que a pessoa não seja despejada. A gente tem visto, não tem sido incomum pessoas, famílias inteiras despejadas. A gente viu recentemente a história de uma família que está morando num ônibus na região do Brás. É bem complicado, muitas vezes com crianças pequenas. Então, esse projeto resguarda, e obviamente que a ideia não é prejudicar aí a pessoa que de repente vive desse imóvel, né, do aluguel desse imóvel, mas a ideia é que ambas as partes cheguem num acordo e consigam, e a pessoa não seja efetivamente despejada inadvertidamente. Então, é importante que a gente observe todos esses projetos que estão sendo apresentados pelos deputados, Julie, porque, veja, eles são projetos de diversas naturezas. Então, como eu falei na entrada anterior, a gente tem muitos projetos relacionados à vacina, tem esse com relação à questão do aluguel, que é importantíssimo para muita gente. A gente tem projetos relacionados a emprego, a impostos, a uma série de coisas aí. Os deputados vêm lançando o olhar para vários segmentos, para várias questões importantes para que as pessoas consigam atravessar a pandemia da melhor maneira possível. Eu insisto em falar isso, que a gente não tinha um plano guardado na gaveta para uma pandemia. Então, quando surgiu a gravidade dessa situação, os deputados trataram de pensar em normativas que ajudassem a população a ter um menor impacto possível, diante de todo o contexto que a gente está vivendo, de toda a avalanche que a gente está vivendo. Então, os deputados estaduais têm atuado nesse sentido. Então, é importante, para quem está em casa e ficou curioso para conhecer um pouco melhor da proposta, entra no site da Alesp, que é o www.al.sp.gov.br, vai lá em processo legislativo, pesquisa de proposições, aí você coloca lá a natureza do projeto, né? Se é um projeto de lei, se é uma moção, se é um projeto de emenda constitucional, você coloca a natureza do projeto e o ano. Entendeu? Então, se você quiser, por exemplo, ver os projetos relacionados à pandemia, você põe 2020, 2021, aí você consegue ver todos os projetos que surgiram para reduzir o impacto da pandemia. A gente lembra que no ano passado, a gente teve aquele projetão, que foi o 350 de 2020, que foi um projeto que reuniu várias propostas de parlamentares para tentar agilizar aí a tramitação e mitigar a pandemia. E aí muitos desses projetos que forem aparecendo em 2020, eles estarão dentro desse 350. Então, quem ficou interessado pode ir lá dar uma olhada tanto no projeto 350 quanto em outras propostas dos parlamentares. Essas eram as informações para você, Julie. Bom jornal aí para você.
Obrigada, Melissa Araújo, pelas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. O governador João Dória inaugurou nessa semana uma delegacia de defesa da mulher lá no Arujá, na Grande São Paulo. O objetivo do governo com o novo espaço é proporcionar melhor atendimento e acolhimento a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Segundo a Secretaria de Segurança, o Estado investiu R$15 mil na compra de tintas e outros materiais para pintura, além da placa de inauguração. A Prefeitura de Arujá ficou responsável pela mão de obra, com serviços entre os dias 26 de fevereiro e 7 de março. Desde abril de 2020, as vítimas podem registrar ocorrências pela internet. Desde o mês de agosto, o atendimento nas unidades especializadas passou a ser exclusivo para ocorrências de violência doméstica ou familiar e infrações contra a dignidade sexual, levando em conta a identidade de gênero e não apenas o sexo biológico. Para mulheres com medida protetiva expedida pela Justiça, a Secretaria de Segurança Pública ainda oferece o serviço SOS Mulher, um aplicativo criado pela Polícia Militar e que funciona como um botão do pânico. Com ele, vítimas de violência doméstica podem solicitar ajuda apertando apenas um botão do celular. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre as expectativas e também as atividades parlamentares com a nova presidência e a mesa diretora aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi eleita no último dia 15. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Boa tarde, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Júlia, e boa tarde a todo o pessoal aí da Rede Alesp, que tem nos permitido, mais uma vez, manter contato nesse importante canal de comunicação com o público, com a sociedade, de uma forma geral. E também agradeço aí a todo o pessoal, a todos os ouvintes. Muito boa tarde. Deputado, então, falando sobre a eleição da nova mesa diretora, repercutindo com o senhor, né? Na visão do senhor, quais serão os principais desafios da nova gestão aqui na Alesp? Olha, os novos desafios é o desafio do mundo todo. Essa nova eleição que teve, o deputado Carão Pinatari está com uma responsabilidade tremenda, né? Que acreditamos que a Assembleia Legislativa nunca passou por uma situação como essa, como o mundo inteiro nunca passou, de estar assumindo aí uns trabalhos em plena pandemia, com os problemas todos que está tendo. Mas eu tenho certeza que, até pelo número aí de... A gente faz então a reconexão com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Ele vai repercutir aqui com a gente justamente a nova eleição da mesa diretora aqui da Alesp e também, né, falando um pouco sobre esses desafios que nos parecem ainda maiores em 2021 para justamente no combate à pandemia da Covid-19. Lembrando, né, agora há pouco, a Melissa Araújo, a nossa repórter, trouxe a informação justamente dessa sessão extraordinária que acontece nessa manhã aqui na Assembleia Legislativa, como ontem também aconteceu no período da tarde, para dar celeridade a algumas questões relacionadas justamente à publicação de projetos de lei que ajudem nesse momento a população com relação à pandemia da Covid-19. Enquanto a gente faz a reconexão com o deputado Adalberto Freitas, lembrando novamente para você que está em casa, a Rede Alesp transmite todas essas sessões extraordinárias e também o plenário agora, nesse momento virtual, diariamente. Temos essa transmissão lá no nosso site, no canal do YouTube e também no nosso site da Assembleia Legislativa de São Paulo, da TV Assembleia. Lembrando também, nesse período de fase emergencial, que não temos mais o trabalho nesse momento presencial aqui no plenário, em alguns dias, a partir das 2h30 da tarde, também com transmissão ao vivo aqui da Rede Alesp, nós temos o Tribuna Virtual, que é um espaço onde justamente os deputados usam para essa interlocução
com a sociedade. Eles têm um tempo regimental para falar com todos sobre diversos assuntos, aqueles assuntos que eles acharem pertinente. Então, toda a informação você vai lá no nosso canal do YouTube. Lembro novamente vocês que estão em casa. Nossos repórteres, produtores, todos debruçados desde o início da pandemia para levar o melhor conteúdo e a melhor informação para você que está em casa. Desde março passado, muita informação e muita produção de conteúdo, com muitos programas com informação necessária e informação pontual. Lembrando que esse é o nosso papel de imprensa, é o nosso papel aqui da Rede Alesp, é justamente levar a informação de qualidade, informação correta para vocês. Retomando então a nossa conversa com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Agora sim, deputado, o senhor nos ouve? O deputado volta na sequência, então, aqui do Jornal da Rede Alesp para repercutir. Vamos ver se nós temos a conexão agora, deputado. Agora sim, continua o seu raciocínio, por favor. Vamos lá. Não, a pergunta que havia falado sobre a avaliação, qual seria o principal desafio da nova mesa diretora, eu estava falando que o deputado Carlos Pinatari, pelo número expressivo que ele foi eleito aí como nosso novo presidente da Alesp, ele está com um problema muito sério, que eu acredito que nunca houve na história da Assembleia Legislativa uma situação tão grave como essa, que é da pandemia, né, do coronavírus, mas eu tenho certeza que, pelos votos, o deputado Carlos Pinatari terá todo o apoio dos parlamentares e mais a competência que ele tem, como um grande político que de poder contornar aí os principais problemas. Não vai ser fácil, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí fazer o melhor. Deputado, o projeto de lei do senhor 57 de 2020, da autoria, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispensores de álcool em gel, né? A gente tem falado tanto do álcool em gel nesses últimos meses. O senhor pode nos falar um pouco sobre esse PL, por favor? Olha só, esse PL foi muito bem lembrado. Nós fizemos esse projeto de lei, foi em 28 de fevereiro de 2020. Extremamente bem no começo da pandemia. Então, o nosso mandato, nós identificamos na ocasião que poderia se agravar, né, até mesmo por conta das contaminações, e nós já pensamos nisso, nós estávamos preocupados. Então, elaboramos esse projeto de lei e o projeto de lei ficou emperrado por algum motivo. Na época, houve até o pessoal de empresários, estavam falando, olha, não é certo, está mexendo aí no comércio, obrigar nós a colocarmos os dispensadores de gel e tudo mais. Houve uma reclamação aí de alguns setores aí do comércio, né? E nós hoje temos a consciência que, como parlamentar, nós fizemos o nosso trabalho de, na época, fazer uma propositura como essa, porque tenho certeza, se tivesse sido implantado logo de imediato em todos os lugares, com certeza a contaminação já teria diminuído há muito tempo. Nós pegamos bem no começo, acho que não tinha nenhum caso de morte ainda, estava bem no começo aí da questão do início da pandemia, que foi início de 2020. E o nosso projeto é do dia 28 de fevereiro de 2020. E nós vemos, deputado, o quanto a Assembleia e os senhores estão debruçados com relação a essa causa da pandemia. Muito foi feito em 2020 também pelos senhores. É esse o papel do Legislativo, né? Tentar, de algum modo, ajudar as pessoas, ainda mais nesse momento mais crítico que estamos vivendo da pandemia no país. Perfeito, viu, Júlio? Nós sabemos que assim, o mundo todo foi pego aí no contrapé, jamais imaginaríamos que chegaremos numa condição aí de termos aí 1.000 pessoas mortas por dia no Brasil, chegamos a 2.000, os números estão assim, aumentando consideravelmente. Então, nós, como parlamentares, e temos aí como base aí a população que nos coloca para trabalhar, para representá-los, nós temos o dever e a obrigação de pensarmos no que seria melhor para levar para a população que precisa. Vocês sabem, né, eu sou aí do extremo da Zona Sul de São Paulo, eu estou aí no fundão da Zona Sul, onde envolve as regiões ali da Santo Amaro, Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros, que já faz divisa com o litoral sul de São Paulo. E a gente sabe que quando a gente vai para as beiradas aí da cidade, quanto mais a gente vai indo para as beiradas, a gente vê
as condições precárias que a população vive. Então, nós, como parlamentares, temos o dever e a obrigação de estar atento aí ao que está acontecendo para poder trazer para a Assembleia Legislativa, para os demais parlamentares, o problema que está tendo na população e tentarmos, de alguma forma aí, criar projetos, melhorar projetos de lei, melhorar leis, lançar projetos, né, e tomar providências imediatas para poder, pelo menos, ajudar de uma certa forma. E nessa questão da pandemia, nós estamos tratando de um caso de vida e morte. Então, eu acredito que tudo que nós formos fazer agora tem que ser visto de uma forma muito ágil, porque a população está carente, já era carente, agora com essa questão de saúde está muito pior. E dentro desses trabalhos, né, dos parlamentares, nós temos o PL 154 de 2021, que é a autorização de compra de vacinas pelo Poder Executivo. Estamos nesse momento de vacinação, que muitos dizem que está aquém do que deveria, mas eu queria a análise do senhor justamente sobre essa questão de vacinação aqui no estado de São Paulo e sobre esse PL, por favor. Olha só, eu acredito o seguinte, eu sou de pleno acordo com esse PL para que realmente exista aí uma possibilidade maior, para que se quebre barreiras aí nessa questão de compra de vacinas, né? Realmente está sendo muito bem discutido e tem todo o meu apoio, porque nós sabemos aí que houve uma demora aí nas questões de providências que têm que ser tomadas pelo governo federal, né? Sabemos isso aí, teve troca de ministro em plena pandemia, um ministro que estava de acordo com as normas sanitárias vigentes, né? E aí levaram mais para da política uma situação emergencial. Então, agora nós estamos correndo atrás desse problema que houve, esse atraso que houve, mas, graças a Deus, o governo aqui de São Paulo tem mostrado a competência por ter feito os primeiros contratos aí da questão de vacinas para o Estado e para o Brasil, que a gente sabe que isso vai ser extremamente importante. Abriu-se uma porta muito boa, uma janela muito boa para poder a gente ter a vacinação imediata aqui em São Paulo e, com certeza, ajudaremos não só o Estado de São Paulo, como ajudaremos aí outros estados a poder lidar com essa pandemia. E eu acho extremamente válido. Existe também aí uma discussão, além desse do Poder Executivo, existe uma discussão para que também o setor privado possa estar aí também adquirindo vacinas, porque acreditamos que quando você fala de iniciativa privada, as decisões são mais rápidas. Quando a gente fala do poder público, a gente sabe que tem problemas, que até mesmo para poder levar, para discutir, então acaba sendo um pouco moroso. E se nós conseguirmos algo que está sendo muito desejado para a iniciativa privada, para que empresários que têm mais facilidade, já trabalham com importação de produtos, já têm parcerias fora do país, para eles trazerem logo a vacina para vacinar não só os funcionários, mas acredito que grande parte dos empresários brasileiros que têm condição poderiam contribuir não só para a questão particular, para a questão privada, como também contribuir para a Anvisa também. Que quando se fala em iniciativa privada, as decisões são muito mais rápidas. A diretoria da empresa se reúne, o conglomerado se reúne e aí imediatamente já começa a funcionar. Aqui estamos fazendo mais agilidade na iniciativa privada nas questões governamentais. Tem todo o meu apoio de qualquer dos lados, seja o Poder Executivo ou a iniciativa privada, terão sempre o apoio, porque, como falei anteriormente na minha fala, nós estamos tratando de um assunto de vida ou morte. Nós não podemos perder tempo. Um dia que a gente deixa de vacinar mais um número maior de pessoas, no outro dia nós vamos ao resultado, que é óbvio, são óbitos diários aí que estão aumentando sensivelmente. E justamente, né, aproveitando esse final de fala do senhor, esse gancho, né, do aumento sucessivo dos números de mortes por dia, tanto no estado de São Paulo quanto também no Brasil. Hoje, qual a avaliação do senhor com relação à pandemia da Covid-19, em especial se as pessoas entenderam o momento crítico em que nós estamos vivendo? Júlia, o momento é o pior possível. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, só que a gente tem que viver dentro de uma realidade do que está acontecendo, né? É só nós acompanharmos os números e a gente ouvindo os técnicos aí, não só do governo, como o pessoal da área médica,
É só ver o que aconteceu no mundo. Isso agora chegou aqui no Brasil de uma forma mais acentuada e como não temos condições aí plenas e boas para poder tratar disso, o que está acontecendo é uma situação lamentável. Nós tivemos no estado de São Paulo, de ontem para ontem, um número, mais de 1.000 pessoas que foram a óbito, que era o número que era do Brasil. Então, ou seja, isso é terrível para nós isso. E sabemos também que a coisa não está nada boa, que os números tendem a crescer. Acreditamos aí que só mesmo aí, pelo menos eu acredito, como otimista que sou, que lá para o final do mês de abril, nós já começaríamos a ter um resultado por conta das medidas que estão sendo tomadas agora. Vão adiantar feriados, já tem aí a questão do rodízio municipal, os próprios prefeitos também já viram a necessidade de realmente fazer lockdown, deixar as pessoas em casa. Então, eu acredito que todas essas medidas sendo tomadas, elas vão realmente ter um resultado, mas eu acredito que lá para o final de abril. Então, nós temos aí cerca de um mês, um pouco mais, e que deveríamos ter notícias desagradáveis de cada vez aumentando maiores números de óbitos que nós temos aí. Infelizmente, que o pico mesmo do pico vai ser lá por volta de assim aí por abril, por aí, que nós vamos ter uma situação muito complicada. Então, mas no final do mês, eu acredito que a coisa já deve estar melhor. Porque vai continuar também essa questão, a vacinação já começou a aumentar o número de fabricação de vacinas. Então, conforme for aumentando o número de pessoas vacinadas, a tendência é a curva cair. É isso que nós estamos todo dia aí torcendo que aconteça. Torcendo, rezando, orando, colocando a nossa fé aí, as pessoas estão à nossa volta, para que realmente isso aconteça. Perfeito. Obrigada, deputado Adalberto Freitas, do PSL, pela sua intervenção hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre muito bem-vindo por aqui. Julie, mais uma vez agradeço aí, parabéns pelo seu trabalho de toda a equipe aí da Rede Alesp. Estou sempre à disposição no que precisar e, mais uma vez, o trabalho de vocês é extremamente importante aí, principalmente nessa hora aí de pandemia, que as pessoas realmente estamos todos orientados. Então, o trabalho de vocês é essencial para que a gente possa ter essa comunicação com a população. Parabéns. Obrigada, deputada. E a gente segue aqui. Parlamentares paulistas e representantes do agronegócio participaram de um ato solene sobre o projeto de lei 596 de 2020, que propõe mais inspeção e fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal aqui no estado de São Paulo. A repórter Tayana Conrad traz mais informações sobre esse encontro virtual. Por iniciativa da deputada Márcia Lia, do PT, foi realizado um ato solene sobre o projeto de lei 596 de 2020, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal do estado de São Paulo, de autoria do governador João Dória. O evento contou com a participação de alguns deputados estaduais, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado e representantes de entidades do setor. A deputada Márcia Lia abriu o evento explicando a preocupação e a importância de debater o projeto de lei 596 de 2020. A nossa preocupação pela tramitação, pela forma como aconteceu a tramitação desse projeto. Esse projeto chegou na Assembleia com urgência, depois ele foi tirado a urgência do projeto, depois voltou novamente à urgência, através de um substitutivo, porque várias emendas foram incorporadas ao texto original. Contudo, alguns deputados que tentaram incorporar suas emendas não conseguiram, e aí imprimiu-se a esse projeto um trâmite de urgência, o que para nós é extremamente prejudicial do ponto de vista da sociedade. Nós vamos debater exatamente isso, né, da importância de que audiências públicas sejam feitas e que o debate seja socializado com todos e com todas. Adriana Muniz, médica veterinária e representante do Sindefesa, SP, ressaltou a preocupação com a privatização do sistema de inspeção. A inspeção é uma ferramenta utilizada para fiscalização. Por isso que você delegar uma atividade que é típica de Estado, que é uma atividade estratégica, inclusive, principalmente visando a saúde pública,
é uma questão muito complicada de você fazer essa delegação para o setor privado. Então, obviamente, eu falando como técnica, né, eu ficaria muito realmente... eu teria muito receio de que isso acontecesse. Hoje, a inspeção ela é delegada à Secretaria de Agricultura no Estado de São Paulo, especificamente a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e isso está dentro de um arcabouço legal que se chama SUASA. Eu não sei se os senhores conhecem, mas o SUASA ele é o Sistema Único de Sanidade Animal. Gustavo Junqueira, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, defendeu a necessidade de mudanças no setor do agronegócio. O agronegócio brasileiro tem sido a espinha dorsal da economia brasileira, é a espinha dorsal da sociedade brasileira hoje, porque há no interior todo uma dependência, uma sustentação da sociedade toda no desenvolvimento do agronegócio. O agronegócio inovou muito de 1990 para cá, ele transformou a atividade e transformou o Brasil, não só nos estados mais tradicionais, como sim também nos estados mais jovens, no centro-oeste e no norte. A defesa agropecuária, de tudo que nós mexemos e mudamos, inovamos, alteramos leis, privatizamos serviços, privatizamos atividades, é a única, talvez, principal delegação do Ministério da Agricultura que tenha tido menos avanços. Vamos falar agora sobre a repercussão das eleições aqui na Lesp, da nova mesa diretora, e sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Luiz Fernando, do PT, ele é o atual primeiro secretário aqui da Lesp. Boa tarde, deputado, um prazer tê-lo aqui no Jornal da Rede Lesp, tudo bem? Boa tarde, quero te saudar, uma alegria estar aqui de novo na Rede Lesp, saudar a todos os telespectadores. Deputado, esse é o segundo mandato do senhor, né, como primeiro secretário aqui na Casa para o biênio 2021-2023. Anos de desafios, né? Já foi assim em 2020, né? Imagino que agora mais. É verdade. O Brasil, o mundo vive um momento muito ruim, o Brasil sobremaneira, né? Por falta de uma liderança maior para estar conduzindo o nosso país nesse momento. E São Paulo, o epicentro desse coronavírus, né? No dia de ontem, nós tivemos um recorde no estado de São Paulo. Espero que a gente não bata hoje novamente esse recorde. Em 3.000 mortes que aconteceram no Brasil, mais de 1.000 mortes aconteceram somente no estado de São Paulo. Se me perguntar o que é isso, reflexo do descaso que o governo federal vem fazendo, mas também o governador de São Paulo vem cuidando dessa forma, de uma forma equivocada, errática, né? E nós vivemos um momento de muita tristeza, muitas mortes, mas ao mesmo tempo muita crise econômica, muito desemprego, muita quebradeira, muita fome, e o governo do Estado omisso em relação a tudo isso. Falava-se muito de vacina e falta vacina para o nosso povo, nenhuma medida para diminuir a fome nas nossas comunidades, nenhuma medida para diminuir a crise econômica, como isenção de impostos, como um auxílio aos pequenos e médios empresários para que eles não demitam. Para se ter uma ideia, uma briga nossa foi que não se cobrasse o pedágio nesse período, mas o governador não abre mão. Em suma, o momento é muito complicado, muito triste, e eu creio que a responsabilidade da Assembleia Legislativa é muito grande nesse processo. Eu acho que você conhece as grandes pessoas, né, as grandes instituições na crise. Agora é que a Assembleia Legislativa vai mostrar a que veio, né, e essa mesa diretora que agora assume, comandada pelo Carlão Pinhatari, com a sua experiência de ex-prefeito, de secretário do vice-governador, de líder do governo, né, e de um grande deputado nessa casa, também
com a força de trabalho do jovem Rogério Nogueira, e eu, né, frente a essa mesa, temos uma responsabilidade muito grande de fazer a Assembleia nesse biênio acontecer e fazer a diferença. E justamente, o senhor falou do deputado Carlão Pignatari, que é foi o presidente eleito agora para esse próximo biênio. Uma das recomendações dele, da fala dele logo após tomar posse, foi justamente essa questão da vacinação, né? E os senhores estão debruçados justamente nesse PL para compra de vacina com o Poder Executivo. Essa união de forças, independente do viés político, né, deputado, é importante e essencial para a população nesse momento. Sem dúvida nenhuma, quem tem feito muito política com essa pandemia é o Bolsonaro e o Dória, né? Nós, deputados, temos que ter responsabilidade. Deixar a ideologia, deixar, sobretudo, as colorações partidárias de lado e tentarmos salvar vidas no estado de São Paulo, né? Tentar trabalhar em prol da economia do estado de São Paulo e tentar, inclusive, diminuir os efeitos dessa pandemia que assola o mundo, assola o Brasil, mas assola o estado de São Paulo de uma forma muito pesada, né? Então, nós, deputados, estamos hoje discutindo essa matéria, né? Nós trabalhando para que autorizemos o governador a comprar vacina. Ao mesmo tempo, nós temos vários projetos na casa. Eu tenho um projeto que discute um pouco essas prioridades de vacinação, o que é um erro do governador, é um erro também do presidente da República, ter omitido, né, priorizaram a idade, né, e disseram o seguinte: olha, esses serviços são essenciais, vocês não vão poder parar de trabalhar. Mas jogaram essas pessoas à morte, aos leões. Por exemplo, o governador Dória fez muita questão que as aulas viessem a acontecer de forma presencial, mas não vacinou os professores, né? Não vacinou os profissionais que trabalham na educação. Nós oferecemos a ele um projeto que ele autorizava ele a comprar computadores, laptops, desktops e dotasse os professores e alunos para que essa aula fosse virtual, à distância, mas ele quis juntar. O que aconteceu? Começou a morrer professores e começou a morrer alunos, né? Policiais, civis, militares, conselheiros tutelares, enfim, pessoal que trabalha, os eletricitários, o pessoal de saneamento, motoristas, cobradores, né? Essas pessoas e outros tantos profissionais a mais, né? Que não podem ficar nas suas casas, são serviços essenciais. Pessoal da limpeza, tendo que vir trabalhar, se contaminando no ônibus ou no local de trabalho e morrendo, né? Então, nós oferecemos também, temos um projeto que discute também a questão das prioridades. Nós queremos vacinar rápido, nós queremos que o Estado possa estar enfrentando esse processo e, ao mesmo tempo, nós queremos enfrentar o debate da fome, né? E nós estamos propondo ao presidente da Câmara, da Assembleia, que a gente possa montar um comitê de enfrentamento à fome, né? Nós precisamos, porque hoje, sobretudo nas grandes cidades, mas isso também assola pequenas cidades, né? A fome está presente, porque tem pessoas que estão há mais de ano já desempregados, que antes da Covid já vinham desempregados nessa recessão que o país vem vivendo. Não existe política de desenvolvimento econômico no Brasil desde que tiraram a Dilma, né? Diziam que era tirar a Dilma que o Brasil ia melhorar. O problema era o PT. Tiraram e nós começamos a entrar num abismo e se nós não tivermos responsabilidade, sobretudo agora na pandemia, né, nós vamos ser engolidos por esse abismo. Então, assim, a Assembleia está debatendo queremos vacina logo, queremos que o Estado compre essas vacinas. Os Estados já estão comprando vacinas e a Assembleia deve aprovar hoje ainda a aquisição de vacinas pelo Estado, né? Queremos discutir rapidamente a questão
das prioridades, né? Precisamos vacinar nossos professores, nossos policiais civis, militares, os nossos agentes penitenciários, precisamos vacinar os nossos conselheiros tutelares que estão saindo para cuidar das crianças, das famílias, nas comunidades. Nós precisamos vacinar o pessoal da limpeza urbana, da limpeza, enfim. São muitos os profissionais que a gente precisa incluir nessa prioridade, até porque nós precisamos voltar à normalidade, né? Nós precisamos reabrir o comércio, nós precisamos reabrir a indústria, nós precisamos gerar emprego, mas, para tanto, nós precisamos vacinar, né? Precisamos parar essa curva que só cresce de mortes, né, de contaminados, enfim, nós precisamos começar a agir. Eu quero aproveitar essa oportunidade que você me dá e trazer a minha crítica ao governador João Dória, né, porque a quem eu reputo que tem errado desde o início, né? Nenhuma medida para que os restaurantes, que a pequena e a média empresa não fechassem, foi tomada, né? É uma sede de tributar, é uma sede de cobrar impostos, né, num momento que você tem que dizer agora, não é uma hora de cobrar impostos, agora é hora de manter empregos. E nada vem acontecendo, as empresas fechando, as pessoas ficando desempregadas, e o governador talvez feliz, né, porque mora numa outra situação, vive numa outra realidade, né, e não tem se preocupado com a realidade. Isso tem gerado mortes, que as pessoas saem em desespero para a rua, né, não podem ficar em casa. Eu digo para você, fique em casa. Aí você responde para mim, eu vou comer o quê? Olha, fique em casa que nós vamos levar comida na sua casa. Nós vamos fazer uma grande campanha de distribuição de cestas básicas, disso, daquilo, né? Nós temos um projeto, nós oferecemos em maio, junho de 2020, a ideia de virmos com auxílio emergencial no estado de São Paulo, o estado mais rico desse país. Dinheiro que, inclusive, foi economizado, porque se gastou quase nada na educação e em outras áreas, as obras pararam todas, esse dinheiro foi economizado e podíamos ter ajudado ter acontecido uma proteção, sobretudo na economia, para que não tivéssemos tanto desemprego, mas o governador João Dória ele só tem um pensamento na cabeça dele: ser presidente da República. Foi assim quando foi prefeito, na verdade não foi prefeito, não prefeitou a cidade de São Paulo, porque ele queria ser presidente da República. E tem sido assim como governador do Estado. O Estado está abandonado, a educação, a saúde, todas as áreas do Estado, né? E, sobretudo, no momento agora, isso tudo vem à tona, e nós, aqui na Assembleia Legislativa, temos uma responsabilidade de fazermos a diferença. Deputado, falando sobre a gestão, então, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, na última gestão, nos últimos anos, a mesa se debruçou muito sobre a questão de modernização e austeridade também aqui da Assembleia Legislativa. Gostaria da análise do senhor sobre essa questão e qual é a visão para esses próximos 2 anos da Casa? Olha, quando eu fui primeiro secretário, junto com o Cauê Macri, junto com o deputado Estevão Galvão, nós preparamos o que foi feito pela mesa que nos sucedeu e nos antecede nesse momento, né? Nós definimos vários projetos de modernização, de corte de gastos, de otimização. Foi implantado nesse período e houve um grande avanço, né? A modernização ela não pode parar, nós precisamos continuar com ela, né? Agora, eu creio que a Assembleia ela vai trabalhar muito nesse período, no sentido de dar mais publicidade dos seus atos, mas eu não digo no sentido de publicizar na imprensa, eu diria no sentido de abrir mais para que a transparência possa se dar, e creio que nós precisamos continuar muito ainda na modernização. A Assembleia começa um projeto de Assembleia sem papel, mas existe muito papel ainda na Assembleia. Nós precisamos de otimizar os gastos da Assembleia, nós precisamos fazer a Assembleia cada vez produzir mais, né? O Poder Legislativo é um dos pilares da democracia, o Legislativo na cidade, no Estado e na União, né, é o retrato da sociedade, tem de tudo aqui dentro, né? A democracia sem Legislativo forte, ela não acontece.
e nós precisamos fortalecer o legislativo, né? A população ela tem uma ideia de que os legislativos não funcionam, né? E nós precisamos de fazer o contrário, fazer funcionar para que a população mude a sua opinião, né? Eu não estou dizendo que a população pensa errado, mas é fato que existem muitos legislativos que, se não existissem, nada aconteceria de ruim, né? A Assembleia Legislativa tem um papel muito importante, ela precisa, a cada dia, de ter mais autonomia, de ser mais independente do Executivo, né? Muitas vezes a Assembleia tem se portado como um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, né? E nós temos que fazer um trabalho para que isso não aconteça. Eu acho que o desafio do Carlão, meu, do Rogério, é fazermos uma Assembleia cada vez melhor, né? Nós somos, tirando a Câmara Federal, nós somos o maior legislativo do Brasil, um dos maiores da América, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, e nós precisamos trabalhar para que ela seja mais moderna, que ela produza mais e para que ela possa ser necessária, não só à democracia, mas a toda a população do Estado de São Paulo. Perfeito, o senhor falou justamente essa questão de transparência, né? O senhor estava na primeira secretaria também, na primeira gestão do deputado Cauê Macris. Isso ficou muito latente, muito... para quem nos assiste agora, o quanto a população sabe o que acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E para se ter democracia, é preciso transparência. É verdade. Esse tem sido a pauta de uma época para cá. Eu tive a honra de, junto com o Cauê, a gente traduzir, seja com aquele software que se acompanha a vida, todos os assessores de cada deputado, nosso portal de transparência modernizado, todas as informações ali, né? E nós precisamos modernizar para que a população possa sugerir mais, possa criticar mais, nós precisamos modernizar esses canais. Nós temos hoje a Rede Alesp, que faz um grande trabalho, né? Inclusive a própria audiência da Rede Alesp aumentou demais nesse tempo que a gente tem estado, nos últimos tempos, né? Sobretudo desde quando a gente assumiu, porque houve também uma modernização, uma melhoria dos trabalhos da Rede Alesp, né? E precisamos melhorar. Esse trabalho é um trabalho constante, né? O maior legislativo estadual do Brasil, das Américas, né? Ele tem que estar sempre andando, modernizando, se informatizando, tirando as informações que precisam ser mais ágeis. E esse é o papel da mesa diretora, né? Trabalhar para que isso possa só estar melhorando e não se estagne como muito tempo ficou estagnado, né? E eu creio que vai ser, embora um momento muito triste da nossa história, mas agora, como disse ali atrás, esse é o momento de nós mostrarmos a que viemos na política e que mesa é essa. É uma mesa que vai passar pela Assembleia, é uma mesa que vai deixar a sua marca. Então, assumimos essa grande responsabilidade. Perfeito, agradeço ao deputado Luiz Fernando pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre bem-vindo, deputado. Grande abraço, quero colocar a primeira secretaria à disposição de toda a nossa população, né, de todos os nossos deputados, de todos os nossos servidores da Assembleia, né, e também de vocês da Rede Alesp, para que a gente possa juntos construir um legislativo paulista cada vez mais importante, cada vez mais moderno, mas, sobretudo, cada vez mais necessário. Um grande abraço. Abraço, deputado. E na sequência, a gente tem a coletiva do governo do estado de São Paulo, direto do Palácio dos Bandeirantes. O governador João Dória já atualizando nesse momento aqui no estado de São Paulo. Vamos à coletiva. 5 de abril. Outra boa informação também sobre vacinação. A partir do dia 12 de abril, São Paulo começa a vacinar os profissionais da educação. No dia 12 de abril, começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no estado de São Paulo. Nesta primeira etapa de vacinação dos profissionais de educação,
serão imunizados 350 mil professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e profissionais que trabalham diretamente nas escolas da rede municipal, rede estadual e a rede privada de ensino do Estado de São Paulo. O secretário de Educação, Rocieli Soares, dará mais detalhes sobre esse programa de vacinação, que, repito, começa no dia 12 de abril em todo o Estado de São Paulo. Mais uma boa informação, ainda sobre vacina, a vacina que salva, a vacina do Butantan, a vacina que está no braço de 9 em cada 10 brasileiros até o presente momento. O governo do Estado de São Paulo antecipa a vacinação das pessoas idosas de 69, 70 e 71 anos para esta sexta-feira, dia 26 de março. Repito, as pessoas com 69, 70 e 71 anos começarão a ser vacinadas nesta sexta-feira, dia 26 de março. Inicialmente estava previsto para o início no dia 27 de março, sábado, mas nós conseguimos antecipar em um dia para 26 de março, sexta-feira, a vacinação dos idosos nesta faixa etária, repito, 69, 70 e 71 anos. São nossos avós, nossos pais, nossos parentes com mais idade, portanto, a população vulnerável no estado de São Paulo, e a otimização da entrega das vacinas do Butantan e a logística da Secretaria da Saúde estão permitindo a antecipação para o atendimento dessa faixa etária de 69, 70 e 71 anos. Isso significa uma população de cerca de 910 mil pessoas que serão vacinadas aqui em São Paulo. Eu hoje fui acompanhar a vacinação no posto do Butantan das pessoas com mais idade. Fiquei muito sensibilizado, chorei ao me encontrar uma senhora que me deu o seu depoimento. Ela estava recebendo a segunda dose da vacina do Butantan. Por alguns segundos lembrei dos meus pais, lembrei dos meus avós, que já não os tenho, e sei da alegria dos que ainda podem ter os seus pais ao seu lado, e os seus avós também. Protejam seus pais, protejam seus avós com a vacina. E fiquei muito sensibilizado com o que assisti neste posto de vacinação aqui no bairro do Butantã, em São Paulo. É uma das coisas que nos dá força e determinação diante de um momento tão duro, tão difícil da vida brasileira, com quase 300 mil mortos, é quando nós acompanhamos a vacinação das pessoas com mais idade. A alegria que expressam no olhar, no sentimento, no sorriso, nos gestos, não tem preço. Isso me fortifica e eu tenho certeza que aos familiares, aos próprios que são vacinados e a todos nós aqui no governo do Estado de São Paulo, nos traz força, nos traz esperança e enche o nosso coração com vigor diante de tantas maldades que se cometem, de tantas atrocidades que o país está vivenciando. São essas pessoas de idade que nos dão o exemplo do valor à vida. A coordenadora estadual de vacinação, doutora Regiane de Paula, dará mais detalhes sobre esta antecipação da vacinação. Quarta boa notícia. A boa notícia, mais vacinas do Butantan. Hoje pela manhã, entregamos no Butantan 2.200.000 novas doses da vacina do Brasil, da vacina de São Paulo, para o Ministério da Saúde, para a imunização dos brasileiros. Com esta entrega de 2.200.000 doses da vacina do Butantan, nesta manhã, nós já entregamos para a vacinação dos brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, 27.800.000 doses da vacina. Repito, 27.800.000 doses da vacina do Butantan para a imunização dos brasileiros. São 27.800.000 brasileiros salvos da Covid-19. O Instituto Butantan continua trabalhando 24 horas por dia na produção das vacinas e este total de 27.800.000 doses é mais do que a totalidade daquilo que a Alemanha, um país líder da Europa, já vacinou até o presente momento. Sobre a entrega de novas vacinas, da vacina do Butantan, vai falar o presidente do Instituto Butantan,
Dimas Covas. Nós todos, Dimas, ficamos muito felizes por podermos ajudar o Brasil e os brasileiros a serem salvos com a nossa vacina. Essa é uma vacina que existe, não é uma promessa, é uma realidade. A vacina que está indo no braço dos brasileiros, principalmente de brasileiras e brasileiros de mais idade, que muitas vezes choram de alegria ao receberem a vacina do Butantan, enquanto nós outros choramos de tristeza com promessas que não são cumpridas. Quinta informação de hoje, fiscalização. A força-tarefa do governo de São Paulo, ao lado da Prefeitura Municipal de São Paulo, fechou mais de 716 festas clandestinas e comércios que funcionaram irregularmente aqui na capital de São Paulo durante a fase emergencial e também na Grande São Paulo, litoral e no interior do estado de São Paulo, sempre em comum acordo com as prefeituras municipais e a liderança de prefeitas e prefeitos que são conscienciosos e entendem a importância de seguirem a orientação do Plano São Paulo, do governo do estado de São Paulo e de protegerem a vida dos seus concidadãos. Desde o dia 26 de fevereiro, a força-tarefa do governo do estado de São Paulo e aqui na prefeitura da capital, nós já fechamos festas clandestinas, comércios irregulares e até mesmo cassinos. Foram 14.495 fiscalizações realizadas. Quero cumprimentar o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, o vice-prefeito da capital, Ricardo Nunes, que ao lado do governo do estado de São Paulo colocaram todos os esforços da Vigilância Sanitária, Guarda Civil Metropolitana, para, junto com o governo do estado, formarem essa força-tarefa, que também tem a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, Vigilância Sanitária, do PROCON e da Secretaria da Saúde do estado de São Paulo. Vamos continuar coibindo festas clandestinas, evitando aglomerações e fechando estabelecimentos irregulares. E o que impressiona, ontem tivemos a reunião geral deste grupo denominado Força Tarefa e verificamos que muitas destas festas, além de provocarem aglomerações e com isso estimularem a infecção e, lamentavelmente, também a propensão ao óbito das pessoas que frequentam essas aglomerações, identificamos também bebidas falsas, tráfico de entorpecentes e prostituição infantil. Portanto, essa força-tarefa está de parabéns por aquilo que vem realizando e eu quero, em especial, cumprimentar a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos, então, pela ordem, falando sobre polícia e segurança, com o general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para anunciar a vacinação dos profissionais de segurança do Estado de São Paulo a partir do dia 5 de abril. General João Campos. Senhor governador, senhoras e senhores, boa tarde. Senhor governador, gratidão é algo que não se prescreve. O senhor tem acompanhado o nosso trabalho desde o início do governo e particularmente desde o início da pandemia, onde nós potencializamos a atividade policial. E nessa potencialização nos submetemos à elevadíssima exposição. Me permita listar alguns aspectos que fazemos no cotidiano e às vezes não são percebidos nesse contato com a população. As abordagens administrativas, as abordagens de suspeitos, as prisões, os confrontos, as dispersões, as ações em aglomerações e blitzes, as investigações, as abordagens, os atendimentos em balcões de delegacia, os resgates, em milhares e milhares de acidentes, as emergências com os nossos bombeiros apoiando o SAMU. Uma coisa curiosa é que os médicos e os enfermeiros do SAMU são vacinados, mas os bombeiros não eram. As atividades em locais de perícia, com altíssima contaminação, as perícias e os laudos. O governador, a vacina aos policiais, aos guardas civis municipais, aos agentes penitenciários, se me permite ali o coronel Nivaldo, chegam como uma bênção. Somente no sistema da Secretaria de Segurança Pública, até ontem, nós perdemos 79 policiais da ativa. 56% deles entre 46 e 55 anos. Uma tragédia.
Vacinaremos mais de 112 mil policiais, militares, civis, da técnica científica e também os nossos guardas municipais e agentes penitenciários. Possivelmente, senhor governador, faremos uma reunião hoje ainda, mas aplicaremos a mesma experiência que tivemos ano passado em solicitação ao Butantan, quando testamos os nossos policiais, fizemos o teste neles. Esses policiais, senhor governador, não podem estar aqui, policiais militares, civis, técnicos científicos, agentes, não podem estar aqui para manifestar sua gratidão. Mas eu posso, senhor governador, em nome deles todos, muito obrigado. Obrigado, general João Campos. Nós, repito, a partir do dia 5 de abril estaremos vacinando todos os profissionais da ativa de segurança pública do Estado de São Paulo. General João Campos, quero também agradecer aqui a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa do seu novo presidente, deputado Carlão Pinhatari, e do seu ex-presidente, deputado Cauê Macris, hoje secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, por terem nos ajudado e contribuído também para que este projeto e este programa de vacinação pudesse ser anunciado hoje e praticado já a partir do dia 5 de abril. Agora vamos ouvir Rocieli Soares, secretária de Educação do Estado de São Paulo, já que vamos vacinar também os professores e os profissionais que atuam nas escolas públicas, municipais, estaduais e privadas em São Paulo a partir do dia 12 de abril. Rocieli. Obrigado, governador. Hoje é um dia de muita emoção, né? Nós somos mais de 1 milhão somente na educação básica de profissionais. É um número muito expressivo. Mas mais do que isso, governador, hoje é um dia de esperança para o professor que quer sim voltar, que tem seus medos, mas que sabe da importância da escola, de estar com seu estudante, para o pai, para a mãe, que sabe da importância da educação. Nós estamos brigando muito. A educação é essencial, ela é fundamental para a sociedade. A única coisa que vai realmente mover a nossa sociedade para outro patamar, de todas as áreas, é a educação. Isso é mais do que comprovado. E hoje a gente está falando de, mais uma vez, ter educação como essencial, aprendizagem como essencial. As crianças aprendiam a alfabetização no final do primeiro ano, 56% das crianças eram alfabetizadas ao final do primeiro aninho, antes desta pandemia. Hoje, este número não chega a 21%. E este número traz ainda em si mais desigualdades, porque aqueles que estão aprendendo não são aqueles que mais precisam, todos precisam, mas aqueles que mais precisam estão aprendendo ainda menos. Por isso, hoje é um dia realmente de muita felicidade. Governador, muito obrigado pela confiança. Eu queria começar agradecendo ao nosso governador por ter tomado essa decisão, que não é simples, não é fácil. Infelizmente, o governo do Estado de São Paulo foi o único que realmente correu atrás de termos uma vacina viável e que hoje temos a condição de estar vacinando o Brasil, porque, mais uma vez, o Plano Nacional de Imunização falha no mês de março. Isso vai dificultando cada vez mais as coisas. Então, governador, meu reconhecimento público ao que está se fazendo aqui, e eu tenho certeza que o Brasil vai, em todos os governos, também buscar priorizar a educação, como a gente está buscando fazer aqui em São Paulo. E queria agradecer muito a equipe da saúde, governador, também, um trabalho incansável, agradecer ao secretário Jean, mas ao secretário executivo Eduardo, a Regiane, que tem trabalhado incansavelmente, a Tati. Muito obrigado por acreditarem que a educação é um caminho também para a saúde. Vamos lá, nos detalhes. Pode passar? Nós começamos a vacinação, portanto, no dia 12 de abril, com todos os profissionais da educação, e eu queria destacar isso, porque professor, obviamente, todos nós sabemos da sua importância, queridos professores, mas todos os profissionais que fazem a escola funcionar, e aqui é atrelado à escola, não é a formação, é a escola, estar operando, trabalhando lá na escola, fazendo funcionar a escola, estes serão vacinados com 47 anos ou mais a partir do dia 12 de abril. São 350 mil pessoas. Algo importante, isso serve para a educação infantil,
para os anos iniciais, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Nesta etapa, nós estamos começando com a educação básica, que é, sim, nossa prioridade absoluta. Educação é essencial, educação básica é essencial. Nós estamos fazendo e falando, trabalhando sobre isso há meses, e aqui na vacinação não é diferente. E isso serve para todos, algo que a gente discute e fala sempre aqui, quando possível, quando o tema vem à baila, que não é para o aluno só de uma rede ou de outra, é para a rede estadual, é para a rede municipal, inclusive para a privada, porque os filhos que estão em casa sofrendo são de todas as redes, e por isso essa vacinação também vai atender a todas as redes. Um detalhe importante para quem é da rede privada, nós vamos, neste primeiro momento, fazer uma exigência, certo? Vai ter um pré-cadastro que vai estar lá no nosso site, vou já falar sobre isso, mas nós vamos ter uma exigência de um contra-cheque no mínimo dos últimos 2 meses, para fim de comprovação, para evitar fraude de gente entrando na escola privada agora, para que tenha vacinação. Obviamente, nós vamos estar acompanhando e monitorando com nossos sistemas esse processo nos próximos dias. Pode passar? São 350 mil profissionais que serão vacinados da educação com 47 anos ou mais. 40% dos profissionais da educação básica. E destaco isso de novo, é o professor, é o nosso agente de organização escolar, por exemplo, que é tão importante na rede estadual, tem escolas que têm outras funções com outros nomes, as pessoas trabalham na escola, é para quem está na escola, e essa um grande passo para que a gente possa ter educação realmente voltando e cada vez mais voltando com isso, trazendo a qualidade de novo. Hoje é um dia de muita emoção. Queria agradecer a todos aqueles que se dedicaram, que sabem que, e eu sempre fiz esse discurso, a volta às aulas não é somente quando tivermos a vacina. A volta às aulas é sempre que pudermos. Nesse momento estamos sofrendo mais e precisamos apoiar toda a sociedade ficando em casa o máximo possível. As escolas estão abertas nesse momento para servir alimentação para quem precisa, para usar equipamentos para quem precisa em muitas cidades. As escolas têm gente lá trabalhando. Para essas pessoas, a esperança de mais segurança, de mais qualidade nas possibilidades do nosso trabalho está chegando. Dia 12 de abril, governador, é o dia mais importante para a educação nesses últimos 12 meses, com certeza, porque é uma grande esperança para muitos que estão querendo, seja profissional da educação, sejam os nossos pais. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, Rocieli Soares. Nós vamos agora num outro tema importante, uma notícia muito boa para os que têm avós, que têm pais, pessoas que estão na faixa etária de 69, 70 e 71 anos, que é a antecipação da vacinação para essas pessoas. E quem fala é Regiane de Paula, que é a coordenadora estadual de vacinação em São Paulo. Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos. Hoje realmente é um dia de alegria. Estive com o governador, com o Dr. Dimas, o secretário Jean também no Butantan. Estive com o senhor e vi a emoção na unidade básica de saúde. Foi realmente impactante. Então, hoje a gente traz que nós vamos antecipar para o dia 26 de março a população de 69, 70 e 71 anos, o que representa 910 mil idosos. Nós também, então, hoje já anunciamos a Segurança Pública e a Administração Penitenciária, que no dia 5 de abril começa a vacinar 180 mil profissionais e também os profissionais da educação, a partir de 47 anos, com a data de início no dia 12 de abril, 350 mil pessoas. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que todos os públicos que nós temos aberto e toda a vacinação que temos feito é com a vacina do Butantan. Se tivéssemos mais vacinas, mais públicos-alvos conseguiríamos fazer e abrir novos públicos-alvos. Temos trabalhado incansavelmente sobre a sua liderança, governador, para que isso aconteça. E hoje, a vacina do Butantan é ela que faz com que o Programa Nacional de Imunização e o Programa Estadual de Imunização estejam em pé. Então, isso, Dr. Dimas, fica aqui o nosso agradecimento uma vez mais. Olhando, então, para o nosso vacinômetro, quase virando 5 milhões de doses aplicadas,
4.998.881 doses, sendo que de primeira dose 3.723.171 doses e de segunda dose 1.275.710 doses. De novo e mais uma vez eu solicito que todos aqueles que forem se vacinar façam seu pré-cadastro no vacinajá.sp.gov.br e também fica aqui a minha solicitação a todos os municípios que rapidamente digitem os dados das pessoas vacinadas na plataforma Vacivida. Com isso, a gente consegue ter, não só em números absolutos, mas e também em percentual da população, um quadro muito mais aprimorado daquilo que a gente já vem fazendo com 645 municípios. Obrigada, governador. Obrigado, Regiane. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a você. Quando o vacinômetro chegar a 5 milhões de vacinados em São Paulo, é o estado que mais vacina no Brasil, com velocidade, com eficiência, com um programa estadual de vacinação bem feito e bem elaborado, na logística e numa ação bem coordenada com as prefeituras municipais. O nosso grupo, a nossa força-tarefa de vacinação, se reúne todas as quintas-feiras. Eu participo e coordeno essa reunião, ao lado de vários secretários de Estado e também dos representantes dos municípios. E é isso que está permitindo uma vacinação efetiva, eficiente, sem perdas e com muita velocidade. Agora, precisamos de mais vacinas. Eu espero que o governo federal, ao invés de prometer, faça chegar vacinas. Pessoalmente, estou cansado de ouvir promessas de chegada de vacina. No dia seguinte, a promessa é reduzida, no dia seguinte, ela é reduzida, no outro dia, ela é reduzida. Quando nós aumentamos o número de casos, aumentamos o número de óbitos, o Ministério da Saúde informa que reduz o número de expectativa de vacinas. E eu quero dizer que expectativa de vacina não vai no braço do brasileiro. Fere a alma e a esperança dos brasileiros. O que vai no braço do brasileiro é a vacina. Portanto, ao Ministério da Saúde, ao novo ministro, que espero que tenha sucesso pelo bem do Brasil, que ele providencie as vacinas, as outras vacinas para os brasileiros. Nós vamos agora dar uma outra boa notícia, que é essa da dar a boa notícia, que é a da entrega de mais 2.200.000 doses da vacina do Butantan. Repito, Dimas Covas, de cada 10 vacinas que são aplicadas hoje no Brasil, 9 vão no braço dos brasileiros, são as vacinas do Butantan. Quero agradecer a você, em nome de toda a equipe do Butantan, os cientistas, os profissionais. Eu estive visitando o Butantan esta semana, 24 horas por dia, são 4 turnos de trabalho, jovens, são quase 1.000 pessoas trabalhando, e de madrugada, de dia, de tarde, de noite, sábado e domingo. Vou fazer uma nova visita, inclusive, em breve, para cumprimentar e agradecer a essas pessoas, que cada dose da vacina é uma vida que é salva no Brasil. Dimas Covas. Obrigado, governador. Uma satisfação imensa entregar vacinas. E hoje entregamos 2.200.000 doses. Com isso, 27,8 milhões já entregues. Semana que vem, entregaremos mais 8.400.000 doses. 6 milhões na segunda-feira, 2.400.000 na quarta-feira. Com isso, governador, nós vamos completar 36.200.000 doses de vacinas entregues em menos de 3 meses. Eu reforço, 36,2 milhões, 36.200.000 vacinas entregues em menos de 3 meses. Devemos lembrar que o contrato com o Ministério foi assinado no dia 7 de janeiro. 7 de janeiro. Tá? E terminamos março com esse quantitativo. Faltarão em torno de 10 milhões de doses para completar o primeiro contrato, que pretendemos integralizar já na primeira quinzena ou nos primeiros 20 dias de abril. E já entrar no segundo contrato de 54 milhões de doses. Não só isso, governador. Butantan é o maior produtor de vacinas do Brasil, nesse momento, com a vacina Coronavac, mas também com a sua vacina da gripe. Entregamos hoje também 7.300.000 doses. É a primeira entrega de vacinas da gripe para a campanha desse ano,
que deverá se iniciar agora na primeira quinzena de abril. Já estamos entregando, começamos com esse volume de 7.300.000 doses, hoje já encaminhadas ao Ministério da Saúde. E vamos integralizar 80 milhões de doses de vacina da gripe até meados de maio, ou seja, a maior produção de vacinas da gripe do Hemisfério Sul, estamos entregando ao Ministério até maio. São as boas notícias de hoje, governador. Obrigado. Ótimas notícias. Muito obrigado, Dimas. Vamos agora à última informação de hoje, que é o programa de fiscalização que o governo de São Paulo implementou com uma força-tarefa envolvendo a área de saúde, a área da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e todo o sistema de fiscalização sanitária e o PROCON. E também os dados da semana epidemiológica com Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 12ª semana epidemiológica do ano de 2021. Estamos na segunda semana da fase mais restrita do Plano São Paulo, a fase emergencial, onde temos ocupação de 92,3% das UTIs no estado de São Paulo. A Grande São Paulo representa 91,7% de ocupação. O que eu gostaria de ressaltar aqui, que nós temos hoje 12.442 pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Ontem, nós tínhamos 12.317 pacientes. Portanto, um número bem menor do que aqueles que nós vínhamos acompanhando nas semanas anteriores, de aporte de quase 300 pacientes por dia. Isso pode sim ser já um sinal do faseamento vermelho e também da nossa fase emergencial em que ocorre a restrição da circulação de pessoas. Quando nós olhamos o índice de isolamento no estado, nós na segunda-feira tivemos 43%, na terça-feira tivemos já um incremento de 45%, foi praticamente um ponto percentual em relação à semana passada. Esse um ponto percentual significa que nós diminuímos a circulação de 3 milhões de pessoas nas ruas. Queremos mais. Nosso objetivo eram 4 milhões, mas chegamos à redução de 3 milhões de pessoas circulando a menos no nosso estado. Hoje nós temos aportado como no número de casos 2.352.438 casos, óbitos computados 68.904. Próximo, por favor. O que aqui nós observamos, a média diária de casos e internações e óbitos, revelam um aumento ainda de 17,7%. As internações também, em relação à 11ª para a 10ª semana, tiveram um incremento de 18,8% e no número de óbitos, 35,4%. Próximo, por favor. O que nós temos, um dado bastante importante que deve ser considerado, ontem nós tivemos aportado 1.021 casos de óbitos apresentados. Nós até discutimos que esse número de casos ele era acima da média, mas deveria ser sim considerado, podendo se relacionar com eventual possibilidade de casos que não haviam sido colocados e aportados. E hoje, novamente, tivemos uma outra questão envolvida, que é a mudança do sistema CIVEP-Gripe pelo Ministério da Saúde, fazendo alterações especialmente nos aportes de dados, com incrementos de registros como número de CPF, cartão SUS, o que burocratizou a informação para os próprios municípios. Dessa maneira, burocratizar, sem avisar, fez com que nós não tivéssemos aportado por grande parte do número de municípios do país o número real de óbitos. Dessa maneira, nós tivemos 24
0,3% de queda do número de óbitos em relação a ontem, só sendo aportados 281 casos, o que trouxe e chamou bastante atenção para uma queda tão pronunciada e não esperada para esse momento. Estamos ampliando e aumentando a vacinação com grupos etários cada vez com faixas etárias menores, para que dessa forma possamos proteger os idosos, especialmente que correspondem a 77% daqueles que evoluem de forma grave e fatal, e também mais profissionais, especialmente aqueles profissionais que estão na linha de frente nas suas atuações e, dessa maneira, também bastante expostos ao risco do Covid. Estamos aumentando leitos, estamos garantindo a distribuição de oxigênio e medicamentos para todo o Estado, mas também estamos fiscalizando. Sob a liderança do governador João Dória, foi criado a Força-Tarefa essa que é composta pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Civil Metropolitana aqui do município de São Paulo, assim como as vigilâncias sanitárias do município e do Estado e também do PROCON. Com essas ações, desde o dia 16 último, nós tivemos 14.495 ações de fiscalização. Cerca de 716 festas foram encerradas e todos os comércios irregulares foram autuados e tiveram as suas portas fechadas. Eu gostaria de mostrar um vídeo que ressalta a importância desse grupo, que é de extrema habilidade e faz com que nós estejamos, assim como todas as outras medidas de vacinação, leitos, garantindo e protegendo a vida da nossa população. Por favor, o vídeo. Espero que os senhores respeitem o trabalho da polícia, porque nós vamos respeitar cada um dos senhores. De modo que nós vamos fazer o nosso procedimento e queremos que vocês colaborem. Uma festa foi fechada por essa força-tarefa em Interlagos, com cerca de 50 pessoas. Interlagos fica na zona sul aqui de São Paulo. Essa fiscalização teve o apoio, então, de todas essas frentes, com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Vigilância. A Secretaria de Segurança do Estado encerrou 619 festas clandestinas só nas últimas 3 semanas. A polícia fechou um cassino clandestino na zona sul de São Paulo. O jogador Gabigol, o cantor MC Gui e outras 150 pessoas foram detidas. Governador, eu quero agradecer exatamente o apoio de todos aqueles que fazem e fizeram parte dessas ações e dizer que nós não estamos em festa. Nós não temos absolutamente nada para festejar. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean Gorenstein. Meu agradecimento a todos que fazem parte dessa força-tarefa no Governo do Estado de São Paulo e na Prefeitura da capital de São Paulo e também nas demais prefeituras que já estão com seus grupos de trabalho em ação diuturnamente, principalmente noturnamente, em todo o estado de São Paulo. Agora eu queria dar uma boa notícia para vocês e aqui em tela colocar o nosso resultado de vacinação no estado de São Paulo. É vibrante isso, eu vou passar para você, Rejane de Paula, mais de 5 milhões de brasileiros de São Paulo vacinados, uma vitória. Nós temos mais de 5 milhões de pessoas vacinadas aqui no estado de São Paulo. Rejane. Obrigada, governador. Realmente é uma grande vitória, é uma luta diária. E, novamente, a vacina do Butantan é a vacina que está no braço, não só dos paulistas, mas de todos os brasileiros. E nós acabamos de virar 5.001.306 doses. De primeira dose, 3.724.706 e de segunda dose, 1.726.600.
com certeza avançaremos muito mais, governador, sobre a sua liderança, doutor Jean, com a ajuda do Butantan e com mais vacinas, o Estado de São Paulo seguirá nesse ritmo, vacinando a sua população, para que a gente possa ter dias melhores. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sei que nós estamos num momento difícil, um momento duro, trágico do país, mas podemos alcançar 5 milhões de pessoas vacinadas, levando no braço a vacina do Butantan. Cada vacina salva uma vida, independentemente da segunda dose. Pessoas vacinadas não morrem de Covid. Então, são 5 milhões de brasileiros salvos aqui em São Paulo, e é o que eu desejo para todos os brasileiros de todo o país. Bem, vamos agora, as perguntas serão feitas pela ordem, pela TV Cultura, The Wall Street Journal, a CNN Brasil, o jornal A Tribuna, aqui do litoral de São Paulo, TV Globo, Globo News, a Rádio e TV Bandeirantes e Band News, o portal UOL e a TV Record. Pela ordem, então, vamos com a TV Cultura. Com você, Maria Manso, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Pela fase emergencial, todos os esportes coletivos estão proibidos. Mas a gente viu essa semana que alguns times do Campeonato Paulista foram levados para a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para realizar lá as partidas e, em troca ou em contrapartida, doaram respiradores para a Prefeitura de Volta Redonda. Eu queria saber como é que vocês veem isso, já que, de qualquer maneira, jogadores e funcionários dos times estão se expondo à contaminação, depois eles vão voltar para São Paulo e podem contaminar também as suas famílias. Por favor. Maria, sua pergunta será respondida pelo Dr. Medina, Dr. Zé Medina, que é integrante do Centro de Contingência do Covid-19 e, se necessário, com comentários do Dr. Paulo Menezes. O Medina não está aqui, desculpe. Então, Paulo Menezes ou João Gabardo? Ele estava conosco na reunião agora há pouco, perdão. Então, vamos com o Dr. Paulo Menezes e, se necessário, com comentários do Dr. João Gabardo. Perdão. Obrigado, governador. Boa tarde, Maria. Nós temos acompanhado a pressão enorme que as federações, a confederação tem feito para que não se interrompam os jogos. O posicionamento do centro de contingência é claro. Nesse momento, é preciso suspender todo tipo de atividade que aumente o risco que seja possível suspender. Então, nós mantemos a posição do centro de contingência de não haver, nesse momento, nenhum tipo de atividade esportiva como os jogos do Campeonato Paulista ou de outros campeonatos. Muito bem. Obrigado, doutor Paulo Menezes. Maria Manso, muito obrigado. Vamos agora uma pergunta online da Samantha Person, que é correspondente do The Wall Street Journal. Samantha, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, muito obrigada. Eu queria saber um pouquinho mais sobre os jovens sendo internados no estado. Como entendi, a proporção de jovens sendo internados tem aumentado. Pode dar mais detalhes sobre isso? E também queria saber, isso é porque os jovens estão saindo mais ou porque P1 pode ser mais letal mesmo? Obrigada. Samantha, vai responder a sua pergunta o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas e secretário da Saúde de São Paulo. Nós temos observado que ainda os idosos e portadores de comorbidades correspondem à maioria dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Porém, com essa fase, com essa segunda onda, nós estamos vendo mais jovens, aqueles menores, de idades menores do que 60 anos e até mesmo jovens com 20, 25 anos, que estão apresentando formas graves. Esse número percentualmente ainda é pequeno, tem jovens com 20, 25 anos que estão apresentando formas graves. Esse número percentualmente ainda é pequeno, tendo um incremento de 15% para 22% em relação àquilo que nós víamos na primeira onda, mas, de toda forma, representa exatamente o fato dessas pessoas estarem se expondo mais
de uma forma até irresponsável, sem uso de máscara, participando dessas aglomerações e festas clandestinas, e dessa forma, não só elas próprias se contaminando, mas contaminando as pessoas no seu entorno. Então, dessa forma, a maioria dos casos ainda nas UTIs são de idosos, porém, nós tivemos esse incremento de fases mais jovens, também com formas mais graves. Obrigado, Jean Gorenstein. Samantha, muito obrigado pela sua participação. Continue conosco, se você puder, acompanhando a coletiva. Vamos agora à CNN Brasil, com a jornalista Bruna Macedo. Bruna, mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde para todo mundo. Minha pergunta é relacionada aos insumos, diretamente ao kit de intubação. O Estado de São Paulo, a Secretaria, divulgou hoje que temos um estoque aí de kit de intubação de medicamentos suficientes para uma semana. Aí, em contrapartida, o Ministério da Saúde disse que comprou mais medicamentos e que eles devem ser entregues e chegar nos estados em até 72 horas. Eu queria saber se a gente já sabe quanto desse medicamento fica aqui em São Paulo e ele vai ser suficiente para quanto tempo? E ainda nessa questão, eu queria saber se houve alguma resposta do Ministério da Saúde ou de algum órgão específico com relação àquela questão de poder substituir, em caso de falta, os medicamentos que são aplicados hoje para intubação. Obrigada. Jean Gorenstein. A Secretaria de Estado da Saúde já se antecipou já há vários dias no sentido de poder estar distribuindo medicamentos para todo o Estado, uma vez que nós estamos tendo um volume de novos pacientes que precisam de intubação, portanto, o kit intubação consta com anestésicos, medicações que são relaxantes musculares. Só que não é um preditivo apenas de São Paulo. O país inteiro corre atrás desses insumos e é natural que eles acabem estando mais escassos. Frente a isso, nós já tivemos compra emergencial, adquirimos mais medicações, mas em paralelo, nos preparamos junto com a Sociedade Brasileira de Anestesia, fazendo com que nós pudéssemos mudar alguns protocolos esses que garantam a segurança e a qualidade na assistência desses pacientes com medicações que ainda estão disponíveis. Então, não apenas compramos mais insumos, essas medicações para o kit de intubação, como, ao mesmo tempo, modificamos alguns protocolos para que nos dê a segurança da garantia de assistência à nossa população. Obrigado, Jean. Nós estamos no ar ao vivo pela TV Cultura, TV Band News, TV Record News. Vamos agora a uma pergunta online do jornalista Matheus Miller, do jornal A Tribuna, aqui de Santos, no litoral de São Paulo, nossa Baixada Santista. Matheus, boa tarde, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, muitas prefeituras decretaram lockdown e também fecharam serviços considerados essenciais, como os supermercados. Isso provocou uma crise, um desabastecimento em várias cidades. Como o senhor observa essa questão do fechamento dos supermercados? Na Baixada Santista, por exemplo, eles serão fechados aos finais de semana, a partir de agora, terça-feira, lockdown aqui. Matheus, por começar a resposta, eu vou pedir ao doutor Paulo Menezes ou ao doutor João Gabardo para complementarem. Mas muito significativa a sua pergunta para uma orientação a prefeitos e prefeitas do interior do Estado de São Paulo, região metropolitana e também da Baixada e de todo o litoral. A recomendação expressa do governo do Estado de São Paulo, através do Plano São Paulo, é não fechar supermercados. Repito, não fechem supermercados. Supermercados representam pontos de abastecimento fundamental para a população na sua operação, não importa o tamanho do supermercado, pequeno, médio, grande, os supermercados devem ser mantidos abertos. Agora, os supermercados, e nós já orientamos a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, para que mantenham o rígido protocolo sanitário. Primeiro, no limite de 40% da ocupação permitida nos supermercados. Segundo, a orientação para que as pessoas se dirijam ao supermercado, apenas uma pessoa
supermercado não pode ser considerado um programa de lazer. É para fazer uma compra essencial, comprar, se retirar e retornar para sua casa. Não é para levar a família, os filhos, parentes e animais domésticos. É para a busca da essencialidade. Tomar a temperatura de todos aqueles que ingressam nos supermercados e exigir máscaras, e se não tiver máscaras, o próprio estabelecimento pode disponibilizar aos seus clientes. E o mesmo vale para funcionários, fornecedores e repositores. Pelo Centro de Contingência, fala João Gabardo. Boa tarde, governador. Eu acho que o governador foi muito claro em relação à questão do supermercado. O Centro de Contingência não se posiciona favorável ao fechamento do mercado, mas aponta os cuidados que devem ter. É uma situação em que as pessoas vão ter um contato maior, então a gente deve fazer o possível para que não haja aglomeração. Então, as recomendações de uso de máscara, de utilização de álcool gel na entrada, na saída do supermercado, são fundamentais. Evitar ao máximo levar outras pessoas. O ideal é que a pessoa vá individualmente fazer as compras. Fique o menor tempo possível nos supermercados. É aí uma questão que eu acho bastante importante. Não vai haver proibição, mas o ideal é que as pessoas fossem ao supermercado para fazer as aquisições daquilo que é essencial, do alimento, do material de higiene. Não é para ir no supermercado para comprar ar-condicionado, bicicleta, comprar roupa, porque isso faz com que a pessoa fique mais tempo no supermercado e aumentando o tempo de exposição, aumenta o risco. Então, para o supermercado, para comprar materiais de higiene e material de alimentação, o Centro de Contingência é favorável. Fique o mínimo de tempo possível, evite as aglomerações, tanto nos caixas, nas filas e mesmo nos corredores dos supermercados. Obrigado, governador. Apenas um esclarecimento, aproveitando, Matheus, que você ainda está aqui em tela conosco, não é para contraditar o que disse João Gabardo, mas apenas para esclarecer, São Paulo não coloca nenhuma restrição a qualquer tipo de consumo em mercados, supermercados e hipermercados. Nós não fecharemos gôndolas, prateleiras de consumo de outros produtos. Nós entendemos que isso é um direito do consumidor, porém não recomendamos, e de novo, que os protocolos sanitários sejam obedecidos pelos supermercados. Até onde sabemos, têm sido cumpridos, mas vale reforçar, através da APA, Associação Paulista de Supermercados, para que façam uma nova comunicação aos seus associados, reforçando essa orientação do Governo do Estado de São Paulo, do Centro de Contingência, do Plano São Paulo, para a obediência a esses protocolos sanitários, e que as pessoas se dirijam para comprar aquilo que é essencial nos supermercados, deixando outras compras para um momento oportuno, quando tivermos uma faixa adequada do Plano São Paulo, que permita uma circulação que, neste momento, não é o caso. Muito obrigado, Matheus. Se puder, continue nos acompanhando aqui, pelo jornal A Tribuna e também a TV Tribuna. Nós vamos agora à TV Globo News, com a jornalista Daniela Geminiani. Daniela, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu vou tomar a liberdade de hoje só tirar 2 esclarecimentos. O primeiro até complementando o que a minha colega perguntou anteriormente, porque o presidente da Federação das Santas Casas e também dos hospitais filantrópicos aqui do Estado de São Paulo, Edson Rugatti, ele disse que as Santas Casas do Estado têm estoque de medicamento para intubação para apenas 10, 15 dias no máximo. Em alguns casos, o estoque duraria 4 dias, que os gestores não estão conseguindo realizar as compras e que a situação é crítica e já foi comunicada tanto ao governo estadual quanto ao governo federal. Eu queria saber, nesse caso, o posicionamento do governo estadual, o que está fazendo em relação a esse problema, se tem previsão de novas compras para esses hospitais. E aí a segunda pergunta é sobre o comitê que foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro com os governadores e também com o Congresso. Governador, gostaria de saber a sua posição, enfim, se o senhor vai participar, se foi chamado, enfim. É isso, obrigada. Obrigado, Daniela. Vamos então à primeira pergunta com Jean Gorenstein. Nós nos antecipamos exatamente às compras, porque caso nós não tivéssemos assim o feito, esse estoque não daria para 10 ou 15 dias. E por isso foi também necessário, ao mesmo tempo, a aquisição desses materiais, desses produtos, a necessidade de reavaliar e validar outras formas
de indução de anestesia e manutenção da intubação criteriosa desses pacientes com outras linhas de medicamentos que, esses sim, não estão em risco de desabastecimento. Fizemos também um ofício na semana passada, junto com o próprio CONAS, para o Ministério da Saúde, que já relatou que estará mandando para os estados, inclusive para o estado de São Paulo. Nos próximos dias não foi revelado em quanto tempo esses medicamentos serão aqui aportados, nem quanto serão fornecidos. De toda forma, temos a dizer, fizemos a compra emergencial e também, ao mesmo tempo, mudamos os protocolos para que não tenhamos desassistência na medicação para intubação dos nossos pacientes. Bem, obrigado, Jean. Daniela, em relação à sua segunda pergunta, este comitê, primeiro, não nos representa. Nós não fomos convidados e aquilo que representa a saúde, a necessidade de proteção da vida dos brasileiros de São Paulo, deve ser tratado com o governador do Estado de São Paulo e não como representante do governador do Estado de São Paulo. Para quem, como eu e como milhões de brasileiros, assistiu àquela farsa daquele depoimento do presidente Jair Bolsonaro ontem na televisão, com mentiras, inverdades e disfarçando até mesmo com uma máscara que nunca utilizou, não é confiável a realização de um comitê que exclui governadores que estão trabalhando para proteger vidas e defender o distanciamento social, o isolamento quando necessário, o uso de máscaras, a aplicação de vacinas e ao não uso de cloroquina. Obrigado. Nós vamos agora para a Mayra de Jaime, da Rádio e TV Bandeirantes. Mayra, bem-vinda. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, os idosos sempre foram tratados como prioridade, então eu queria entender por que esses outros grupos, né, embora também muito importantes para a sociedade, entraram antes na fila do que o término ali da vacinação de todos os idosos, como isso vai impactar, né, se até o final do mês a gente, por exemplo, já pode ter todos os idosos vacinados. E também queria perguntar, o Centro de Contingência disse que, pelo menos alguns membros, que apoia a prorrogação da fase emergencial. Hoje já é quarta-feira, né? A próxima coletiva é na sexta, já bem pertinho ali do fim da fase, no dia 30 de março. Então, queria saber, até para dar uma previsibilidade ao setor, se a fase emergencial deve ser prorrogada. Obrigada. Mayra, por partes. Começamos com o Dr. Jean Gorenstein, no tema da vacinação. Lembrando que o estado que mais agiliza a vacinação no Brasil é o estado de São Paulo, exatamente por ter um sistema denominado Programa Estadual PEI, Programa Estadual de Imunização, que funciona historicamente muito bem, e nós nos preparamos desde o mês de agosto para um programa de vacinação em massa aqui no estado. Compramos seringas, compramos agulhas, preparamos EPIs, equipamentos de proteção individual, treinamos os postos de vacinação, são 5.000 postos de vacinação, e viabilizamos as vacinas, inclusive para o Brasil. Foi fruto desse trabalho de planejamento, organização e operacionalização que nós estamos conseguindo vacinar mais pessoas mais rapidamente, e foi possível também incluir nessa etapa os profissionais de segurança pública e os profissionais de educação. Mas também vamos sim avançar e rapidamente na vacinação dos idosos. Mas quem fala sobre isso é Jean Gorenstein, se necessário, com a doutora Regiane aqui ao seu lado. Jean. Estamos vacinando os idosos de uma forma até muito célere. Estamos, baseado nesse número de doses disponíveis, vejam que hoje nós atingimos a marca de 5 milhões de doses da vacina. Nós estamos vacinando 2 vezes mais do que a própria Alemanha vacina em termos de número de doses a serem ministradas. Continuamos ampliando tanto as faixas etárias e avançando, assim como alguns profissionais que são de extrema importância na pandemia. Profissionais da segurança que fazem exatamente a sua ação, especialmente nas fiscalizações, nas dispersões, sejam de festas, sejam de aglomerações, e que fazem parte de um grupo de risco, assim como os próprios profissionais da educação, que representam um pequeno número,
mas representam uma grande esperança para que nós também possamos retomar a nossa vacinação. Nós não estamos associando vacinar profissionais da educação com o retorno às aulas, estando intimamente relacionado, mas nós temos que proteger essa população, porque proteger essa população é proteger também as crianças que estarão ali circulando. Então, nós continuaremos avançando tanto em faixas etárias, grupos de risco, para que em breve possamos ter uma vida normal. Por enquanto, precisamos de vacinas para avançarmos com mais celeridade. Celeridade essa que é o que nós gostaríamos e precisaríamos. Obrigado, Jean Gorenstein. Vou pedir à Regiane que possa contribuir também nessa resposta. A Mayra, na sequência, Paulo Menezes. Mayra, nós estamos trabalhando, sim, e já estamos prospectando outras faixas etárias. Mas lembre-se, como eu falei desde o começo, nós não vamos deixar de fazer e precisamos de mais vacinas. Se hoje há a possibilidade da inclusão, como já foi justificado por todos, desses grupos a serem vacinados, existe realmente um porquê, e esse porquê foi muito bem explicado. Não vamos parar de vacinar. O Estado de São Paulo, ele tem, como o governador falou, desde agosto, o programa estadual da vacina contra a Covid-19 pronta. Nós poderíamos estar vacinando desde o dia 27 de novembro, porque nós já tínhamos tudo pronto. A vacina do Butantan aguardava simplesmente que a Anvisa liberasse a vacinação. Então, hoje, se nós chegamos a esse número, é porque realmente temos trabalhado muito, temos uma equipe que trabalha incessantemente e vamos continuar vacinando, sim. Não tenham dúvidas que em breve nós voltaremos aqui e mais anúncios serão feitos para a alegria de todos os paulistas. Muito obrigada. Antes de passar para você, Paulo Menezes, Mayra, o em breve é agora, sexta-feira, depois de amanhã, vocês estarão aqui e vão testemunhar já uma nova etapa na vacinação das pessoas idosas aqui no estado de São Paulo. Paulo Menezes. Obrigado, governador. Mayra, vocês sabem que o centro de contingência ele é composto por profissionais, médicos, pesquisadores, gestores, que avaliam todas as informações existentes, indicadores e outras informações para poder auxiliar o governo na estratégia de enfrentamento da pandemia. Eu queria aqui, em primeiro lugar, lamentar o que aconteceu ontem. Nós encerramos uma reunião, mais ou menos ao meio-dia, e eu não tinha nem conseguido organizar as recomendações a partir daquela reunião, e já demos de cara com uma notícia de que o Centro de Contingência teria feito uma série de recomendações diretamente ao governador, o que não foi o que aconteceu, né? Soube das recomendações pela imprensa. Acho que, e aqui eu entendo o trabalho de vocês e peço a colaboração, que eu e Gabardo somos as pessoas que fazemos a intermediação do que o Centro de Contingência discute com o governador e sua equipe. Dessa forma, se vocês quiserem informações confiáveis, é assim que vocês vão obter. De qualquer forma, o outro comentário que eu quero fazer é que nós, por exemplo, ontem avaliamos a situação a partir de dados que nós tínhamos até segunda-feira. Então, nesse cenário, é possível, a partir daquela avaliação, que seja necessária uma extensão de fase emergencial por um período, quem sabe, de 15 dias. Agora, esses números mudam. E, ao longo da semana, a avaliação pode mudar também. Então, quando a gente tem uma reunião e sai uma recomendação, não quer dizer que aquilo é imutável. São avaliações dinâmicas. Acho muito importante esse processo, porque é assim que a gente trabalha junto ao governador e à sua equipe. Então, nós continuamos avaliando os números e, ao longo dos próximos dias, vamos estar em conversa constante com o governador e sua equipe para que ele possa tomar a melhor decisão no momento oportuno. Muito obrigado, governador.
Muito obrigado, Paulo Menezes. Mayra, muito obrigado pela sua intervenção. Queria convidar o Lucas Teixeira, do portal UOL. Lucas, enquanto você se dirige aqui ao microfone, eu queria complementar a resposta a Daniela Geminiani em relação a esta reunião que foi realizada. A Daniela está aqui em relação a essa reunião que foi realizada hoje em Brasília. O Brasil, Daniela, quer vacinação. O Brasil não quer comitê de adulação. E comitê de adulação eu não participo. Faça um comitê de vacinação, eu serei o primeiro a estar lá presente para ajudar na vacinação. Para fazer adulação de presidente da República, não. Vamos com você, Lucas. Boa tarde, governador, secretários. Seguinte, eu queria entender um pouquinho melhor essa mudança do Ministério da Saúde, como isso impactou nas mortes do Estado, porque foi feita ontem à noite, né? Eles pediram novos documentos e daí eu queria confirmar duas coisas. As prefeituras, elas, acredito, levem um tempo para mexer nessa burocracia. Se foi uma mudança nacional, ou seja, como aconteceu com São Paulo, então é esperado que aconteça em outros. Como vocês avaliam isso, né? Então, o novo ministro, ontem São Paulo teve recorde, mas o país inteiro também teve, ou seja, vocês têm alguma avaliação sobre uma mudança dessa num dia após do recorde? 2, eu ouvi que a vacinação, alguma carteira de vacinação estaria incluso nisso. Eu queria saber se ficaram sabendo se é verdade e se isso pode ter qualquer interpretação. Obrigado. Obrigado, Lucas. Importante fazer esse esclarecimento, sim. Nós até, além de surpreendidos com uma mudança repentina, sem nenhuma informação prévia, seja para o governo de São Paulo, seja para o CONAS, seja para quem for, uma mudança feita ao sabor da conveniência, ou seja qual for a conveniência, bastante inadequado. Mas quem fala sobre isso é o secretário da Saúde, Jean Gorenstein. Qualquer mudança nessa informação para o CIVEP-Gripe, porque é ele que é aportado pelos municípios para o Ministério da Saúde, e o Estado, ele se reporta também no recolhimento desse dado para o CIVEP-Gripe, não é para o município. Ora, se o município não foi adequadamente informado, não se deixou um prazo para que ele possa se habilitar nessa mudança, o município não conseguiu completar o preenchimento desses campos. Os campos que foram inseridos, além do CPF, o número SUS, a pergunta se é estrangeiro ou não, se tomou a vacina do Covid-19 ou não, todos esses dados retardam o aporte dessa informação e que muitos desses dados, nesse momento, não têm importância. Isso passa a ter um impacto, porque ontem nós simplesmente fomos devastados com a informação de 1.021 mortes no nosso estado. E nós tínhamos como obrigação ter essa informação para trazer a vocês hoje, dizendo, olha, esses dados eram aqueles dados reportados, não os dados das últimas 24 horas. E hoje nós só temos aportados aí 281 casos. 281 casos representam muito menos, na verdade, do número de óbitos. Mas nós esperamos que esse número, na realidade, sejam muito menores do que aquilo que nós vimos na média móvel da semana passada, que foi 493 casos naquela semana epidemiológica. Agora, eu não tenho dúvida que o fato desses municípios retardarem o aporte de dados é capaz que amanhã nós tenhamos também um número menor e até o final da semana e nos últimos dias aí da semana teremos aporte muito maior que vai trazer uma preocupação aos olhos de todos e deve ser considerado esse represamento. Vocês me perdoam, já peço desculpa aqui para a assessoria que eu vou levar bronca, mas eu queria saber se isso pode, de alguma forma, atrapalhar as medidas do Plano SP, enfim, e toda a programação, visto que óbitos é um dos dados relevantes. Obrigado. Quando nós consideramos o número de óbitos, esse é um dos dados, mas nós trabalhamos especialmente com um dado muito atualizado das últimas 24 horas, que é o número de internações. Então, é exatamente isso que vai ganhar um peso muito maior em outras ações que eventualmente possam ser tomadas. Obrigado, Jean. Lucas, muito obrigado. Vamos agora para a última pergunta, que é do Emerson Ramos, da TV Record. Emerson, mais uma vez,
obrigado por estar aqui conosco. A sua emissora co-irmã, Record News, transmitiu a maior parte desta coletiva. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Ainda dentro dessa questão da mudança no sistema de registros, tecnicamente é plausível, dá para entender que se faça esse tipo de mudança? Tem justificativa técnica para fazer isso? Plausível, dá para entender que se faça esse tipo de mudança? Tem justificativa técnica para fazer esse tipo de mudança? Causa algum estranhamento o timing disso? Quer dizer, exatamente. Eu só queria botar mais uma enganado até o final do mês. Como é que está o monitoramento em relação a recursos humanos? Médicos, enfermeiros, vai ter gente suficiente para atender os pacientes que tiverem todos esses leitos? Isso está perto do esgotamento? A gente pode ter aí também um apagão de recursos humanos? Muito bem, nós temos duas perguntas. Uma é a questão realmente da CIVEP gripe. Alguns dados que estão sendo solicitados poderiam não ter sido colocados, aportados, porque eles pouco importam num momento como esse. Não entendo que isso seja nenhuma medida estratégica para apagar a luz do número de óbitos do país. Imagino que não, esperamos que não, mas, de toda forma, precisamos ter realmente esses dados para poder trazer a toda a imprensa e a nossa sociedade o que realmente vem acontecendo e até proceder os devidos alertas que devem ser feitos. Com relação aos recursos humanos, nós já temos todas as estratégias tomadas, tanto de contratualização de novas frentes de trabalho através das nossas organizações sociais, que são braços de assistência indireta, mas que corresponde a 45% da assistência do nosso Estado. Aditamos novos contratos que estão sendo feitos para aqueles que estavam... Então, readitamos no sentido de manter esses profissionais na linha de frente. Mas nós sabemos que são esses profissionais que muitas vezes já estão esgotados e, por isso, nós temos que ter todo esse respeito também para que precisamos que a população colabore para nós termos um maior cuidado para diminuir a internação das pessoas e, principalmente, as pessoas de forma grave. Estamos muito atentos a essa questão. Muito obrigado, Emerson, obrigado pela participação. Nós vamos encerrar agora a nossa coletiva de imprensa, teremos nova coletiva na sexta-feira, eu não estarei, a conduta será do nosso vice-governador Rodrigo Garcia e com boas notícias, repito, principalmente na vacinação em São Paulo. Boa tarde a todos, se protejam, estejam bem. Vocês que estão em casa, por favor, não saiam das suas casas e, se saírem, por razões essenciais, emergenciais, sempre com máscara. Muito obrigado, boa tarde. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui, nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Uma boa tarde a todos e até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o